Esta chamada está sendo gravada. Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à nossa reunião do pré-natal de alto risco com a apresentação de um artigo que vai ser apresentado pela doutora Gabriela, sob orientação da professora Eura. Então, Gabi, pode começar a sua apresentação. Tá bom. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Gabriela, sou R2 de Ginecologia e Obstetrícia do HC. E, sob a orientação de professora Eura, eu vou apresentar o artigo hoje, que é a associação, né, da hipertensão induzida na gestação com futuras doenças autoimunes. Então, né, o objetivo do artigo, ele analisa as associações entre esses distúrbios hipertensivos, sejam eles a hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, e o desenvolvimento de doenças autoimunes no futuro. E aí, ele traz um pouco da patogênese da relação desses distúrbios hipertensivos gestacionais com as doenças autoimunes. E aí, como a gente sabe, as hipertensões gestacionais aumentam o risco, né, de desenvolver hipertensão crônica, o que levaria a um maior risco também de desenvolver as doenças autoimunes, e levam a disfunção endotelial, estresse oxidativo e inflamação, que causam desregulação imunológica e um efeito mais duradouro no sistema imunológico, que também aumentaria o risco de desenvolver doenças autoimunes. Então, o estudo é um estudo de análise retrospectiva, um estudo de coorte, que ele utiliza dados com informações de 102 organizações de saúde e envolve 131 milhões de pacientes. E aí ele usa os dados dessa rede de pesquisa que chama TriNets, do período de 2006 a 2020. Deixa eu ver se entrou. E aí o TriNets é uma plataforma global com sede nos Estados Unidos e é bem utilizada por instituições de saúde no geral. E aí o estudo divide em duas coortes. Uma coorte, que é a coorte de hipertensão induzida pela gravidez, que são de mulheres entre 16 e 45 anos, que apresentaram ou hipertensão gestacional, ou pré-eclâmpsia, ou eclâmpsia, sem histórico de doenças autoimunes. E aí foram excluídas mulheres com hipertensão pré-existente ou antes de 20 semanas, que a gente também considera uma hipertensão crônica. E a segunda coorte, que seria a de grávidas normotensas, que são mulheres entre 16 e 45 anos, sem complicações e com ausência de histórico de hipertensão ou de doenças autoimunes. E aqui tem um fluxograma que o estudo traz, que é basicamente isso que eu falei, que pega os dados dessa plataforma TriNets, que são 131 milhões, né, de pacientes, sendo mulheres de idades entre 16 e 45 anos, e aí ele seleciona as grávidas, onde foram excluídas, como eu falei, as hipertensões crônicas ou diagnosticadas antes de 20 semanas, e que não tem históricos de complicações ou de doenças autoimunes. E aí, aqui ele mostra também as duas coortes que eles dividem, que seriam as grávidas com distúrbios de hipertensão e as grávidas normotensas. E aí, ele faz um pareamento por score de propensão, que é um score que ele utiliza para equilibrar as comparações entre as duas coortes, e aí as duas coortes foram pareadas 1 a 1. As covariáveis incluídas no estudo foram idade, raça, sobrepeso e obesidade, e o diabetes, tanto gestacional quanto o diabetes tipo 1 e 2. E aí o desfecho primário de interesse é analisar, né, o risco a longo prazo de desenvolver doenças autoimunes após a gravidez durante o período de acompanhamento de 18 anos. E as doenças autoimunes estudadas seriam lúpus, esclerose múltipla, a doença de Addison, a síndrome do anticorpo antifosfolipídio, doença inflamatória intestinal, a doença mista do tecido conjuntivo, artrite reumatoide, a síndrome de Sjögren, polimiosite, dermatomiosite, a doença de BC e a poliarterite nodosa. E o desfecho secundário seria avaliar essa associação entre risco de doenças autoimunes, idade e a gravidade desses distúrbios hipertensivos. E aí, né, como resultado, ele traz que 630.013 pacientes preencheram os critérios de inclusão, sendo 145.523 na coorte de hipertensão induzida pela gravidez e 484.490 na de gestantes normotensas. E aí, após aplicar a história de propensão, como uma forma de equilibrar, como eu falei, foram incluídos 144.782 pacientes em cada coorte. E aí, como um resultado já, né, que ele avalia, ele vê que teve a idade média entre 27,5 anos, com representação étnica diversificada, sendo 58,1% de brancos, 19% de negros e 2,9% asiáticos.
E aí, né, como resultado, eu vou falar só um pouquinho sobre o que é o HR, que seria como se fosse aquele odds ratio do razão de risco, que é uma medida usada em estudo, né, de sobrevivência ou análise de tempo até um evento. E aí ele vai comparar a taxa de ocorrência de um evento entre dois grupos ao longo do tempo. E a interpretação, quando dá igual a 1, aqui não há diferença estatística entre os grupos, maior que 1 é que o grupo exposto tem maior risco de ocorrer o evento, e menor que 1 é quando tem menor risco. Por exemplo, se um estudo tem um HR de 1,87, ele tem um risco 87% maior. E aí aqui ele traz, ficou clarinho, até marcado, mas aí ele traz a comparação das doenças autoimunes, do risco, com as hipertensas gestacionais e com as gestantes normotensas. E aí, disparadamente, o lúpus foi o mais, acometeu mais, com maior risco, com um HR maior, com 87% de risco, como eu falei, mas também traz com aumento de risco a esclerose múltipla, a polimiosite e a doença inflamatória intestinal. Aqui ficou, e a doença mista do tecido conjuntivo também, aqui ficou clarinho. E aí, comparando também a questão das idades das gestantes hipertensivas e as gestantes normotensas, as gestantes entre 16 e 34 anos, ele viu que teve um maior risco em lúpus, em esclerose múltipla, em dermatomiosite, síndrome do anticorpo antifosfolipídio, doença inflamatória intestinal, e deixa eu ver aqui, que aqui ficou ruim, e a doença mista do tecido conjuntivo. Já nas de 35 a 45 anos, teve também um aumento no lúpus, também na síndrome do anticorpo antifosfolipídio, na doença mista do tecido conjuntivo, e aí acrescenta, no caso de idade mais avançada, a artrite reumatoide também. E aí, como resultado, ele também traz comparando a gravidade. Ele viu que mulheres com hipertensão gestacional, que não fossem pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, teriam um risco elevado de lúpus, esclerose múltipla, doença de Addison, a síndrome do anticorpo antifosfolipídio, a doença inflamatória intestinal, a doença mista do tecido conjuntivo e a artrite reumatoide. Já as mulheres com pré-eclâmpsia, que seriam mais graves do que as hipertensas gestacionais, têm um risco ainda maior para todas essas doenças, exceto para a esclerose múltipla. E as mulheres com eclâmpsia, que seriam de maior risco, têm um risco até 4 vezes maior para o lúpus e para a síndrome do anticorpo antifosfolipídio. E aí, né, ele traz como uma discussão que as mulheres com hipertensão, né, induzida pela gravidez, apresentaram realmente um risco significativamente maior de desenvolver doenças autoimunes, sendo o risco mais elevado para o lúpus e para a síndrome do anticorpo antifosfolipídio. E que mulheres com idade materna avançada e as jovens apresentaram um risco semelhante. E aí ele traz como 2 explicações possíveis. Uma que seriam as mulheres jovens terem influência de outros fatores imunológicos ou de estilo de vida, e a outra que seriam que ele fala que a idade materna avançada, ela geralmente recebe um monitoramento e intervenção maior do que as pacientes jovens durante a gravidez. E, como eu acabei de falar no slide anterior, que se o risco for maior do distúrbio hipertensivo, maior risco vai ser das doenças autoimunes. E aí ele conclui, né, que tem realmente uma associação significativa entre distúrbios hipertensivos na gravidez e o risco de doenças autoimunes nos anos subsequentes à gravidez, que o estudo comparou até 18 anos após. E por isso é importante o monitoramento a longo prazo e desenvolvimento de estratégias de intervenção precoce para essas mulheres, principalmente as mais graves. Mas que precisam de mais pesquisas, né, são necessárias mais pesquisas para elucidar essa relação e desenvolver, então, abordagens preventivas e terapêuticas adicionais. E é isso. Obrigado, Gabriela. Vou passar para a professora Eura fazer os comentários. Pode sair da tela cheia aí, Gabriela. Não, eu vou pedir para voltar na tabela 1, por favor. Então volta lá, Gabi, faz favor. Eu vou voltar aqui. Faltou a gente falar do índice que tem lá. Eu mesma não conhecia, então acho que é importante falar. Tabela 1. Tá. Vejam só, ele usou essa medida aí, SMD, que é a diferença média padronizada, para comparar se os grupos estavam bem balanceados, né? E já com essa medida, então, ele só com relação ao peso aí, né? Obesidade e sobrepeso, é que os grupos não ficaram muito bem balanceados, né? Que deu 0,5. Nos demais, ou deu pequena diferença, ou deu uma diferença
negligenciável mesmo, né? Então, eu achei interessante essa medida, porque eu mesma nunca tinha visto. E é interessante porque é um número de pacientes muito grande, né? Então, ele fica com alguma maneira de comparar elas. Exatamente. Então, eu achei importante falar disso. Mas muito bem. Já é bem conhecida, né, essa associação entre pré-eclâmpsia e as doenças, hipertensão crônica, por exemplo, né, o AVC e outras doenças coronárias, mas com doenças autoimunes, assim, então, quantificada dessa forma, eu não tinha visto ainda, não. Por isso que achei bom a Gabi ter escolhido. A gente tinha Eu também não sabia. a gente tinha selecionado alguns artigos e ela preferiu esse. E a gente tem estudos muito importantes, né, mostrando a associação com as doenças coronárias, com a hipertensão, com o AVC. E tem um deles que é bem bacana, que é um estudo antigo, de 1988, se não me engano, é Selvati. Ele mostrou que ele acompanhou esses pacientes por cerca de 10 anos, né, pacientes com pré-eclâmpsia, e ele viu que 50% desses pacientes vão desenvolver hipertensão crônica. Isso tirando os fatores de confundimento, né, que é grande, né? E também elas vão desenvolver numa idade mais precoce ainda do que as mulheres que não tiveram distúrbios hipertensivos na gestação. Então, realmente é um grupo especial mesmo, e como a gente pensava, às vezes, no passado, né, que o tratamento da pré-eclâmpsia era interrupção da gestação, pode ser naquele momento ali, né, mas ela, na verdade, ela carrega esse risco aí pelo resto da vida mesmo, né. Então, é isso mesmo, e isso que a Gabi falou é importante, né, traçar estratégias para o que a gente vai poder fazer com essa mulher, né, já que a gente sabe que ela tem esses riscos todos, né, talvez aí seria a prevenção primária mesmo, né, vamos nos preparar para engravidar, para diminuir os fatores de risco aí para pré-eclâmpsia, né. Algum comentário, gente, alguma pergunta sobre o estudo? Eu também gostei bem desse trabalho, mas eu acho interessante essa parte metodológica deles também, né? Porque é um banco de dados, que eu também não sabia que eles tinham esse banco de dados lá tão grande, e é difícil você fazer uma análise do número tão grande de pacientes, né? Eu até estava olhando a metodologia para ver se eles descrevem, se eles usaram essas técnicas mais modernas de inteligência artificial ou de data mining, né? Mas eles não descrevem detalhadamente qual foi a técnica que eles usaram, não, né? Eu também não achei. Não, eu também não vi isso. A primeira coisa que eu fui ver, eu falei assim, onde que ocorreu esse estudo, né? Mas, na verdade, assim, não interessa. É um banco de dados mesmo, né? Então, a gente não sabe de onde são essas pessoas todas e foi bem descrito, né? E a metodologia também, ela é, assim, bem falha nesse sentido, né? Até estranho uma publicação dessa, não. Eles não focaram muito nesse lado. A gente fica curioso porque quando você vai trabalhar com dados, se você tem 1.000 variáveis, 1.000 pacientes, já fica difícil. Com tantos milhões de pacientes, né? A curiosidade é o que eles usaram, né, para avaliar esse estudo. Mas as conclusões, é aquilo que você falou, são conclusões que já são conhecidas, né, mas não tinha assim, uma informação de acompanhamento de um número tão significativo de pacientes, né, que aumenta o valor da associação, né? Você tem um número tão grande, então se a gente sabe que o risco de desenvolver lúpus ou desenvolver as outras doenças, realmente ele existe e isso aumenta essa confiabilidade que a gente tem nesse dado, né, nesse resultado. Essa casuística chama muita atenção, né, Mari? Então, é um estudo que a gente tem que dar importância mesmo. E, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar de associação com doença inflamatória intestinal. Pois é. Você vê que gravidez influencia muita coisa, né? E a paciente hipertensa, mais especificamente, né? Então, realmente, são pacientes que, apesar disso que você comentou, Eura, que terminou a pré-eclâmpsia, a gente terminou a gravidez, a gente achou que está resolvido, mas são pacientes que realmente precisam de um acompanhamento a longo prazo e multidisciplinar, né? Porque a gente imaginava, realmente, vai com cardiologista, vai só preocupar com hipertensão crônica e doença coronariana, que seja AVC, mas tem outras doenças que podem ser relacionadas ao desenvolvimento da hipertensão na gravidez, né? Bem interessante mesmo. Com certeza. Alguém mais, gente, quer fazer mais algum comentário, alguma observação?
Beleza, então vou encerrar nossa reunião de hoje. Semana que vem nós não vamos ter reunião porque tem um congresso brasileiro, que muitos de nós vão participar. Então a gente retorna mais uma vez daqui a 15 dias. Então, obrigado a todos, até a próxima. Parabéns, Gabi. Obrigada. Nada, boa tarde. Abraço, gente. Boa tarde. Tchau. Boa noite.